Oi, gente, bem-vindos à nossa aula de Química. E hoje nós vamos estudar sobre a estrutura atômica. Então, pessoal, o átomo ele é dividido em algumas estruturas, tá? Em duas estruturas, para ser mais específica, onde encontramos o núcleo e a eletrosfera. Eu vou trazer para vocês um esquema para vocês compreenderem melhor e a gente vai identificar direitinho quem são suas partículas fundamentais, como o átomo é dividido e também nesta aula nós vamos aprender a calcular a massa, o número de prótons, o número de nêutrons, o número de elétrons. Opa, professora, eu estou entendendo nada. Vamos lá começar. Bem, pessoal, aqui como vocês podem ver, eu trouxe para vocês um esquema para mostrar melhor a estrutura atômica. Bem, aqui ó, nós temos o núcleo, a região central do átomo, tá? E no núcleo encontramos duas partículas fundamentais, que são os prótons, né? Que são as cargas positivas, né? Considerada aqui mais um. Nós temos os nêutrons, que são cargas neutras, como o nome já diz. Então, como é carga neutra, a gente vai colocar aqui a zero. E também nós temos os elétrons, que vai ficar onde? Nessa região aqui da eletrosfera, em volta do núcleo. E os elétrons, eles têm carga menos 1, tá, pessoal? Agora eu quero que vocês observem o seguinte. Aqui na região do núcleo, os prótons, né, em laranja, e verde os nêutrons. Observe que os prótons, eles não encostam uns nos outros. Ele está encostado nos nêutrons. Por quê? Vejam só. O núcleo é a base do átomo, né? Onde encontramos a massa central, que é o que a gente vai estudar mais à frente. É a massa principal, é o núcleo, né? E nesse núcleo aqui, vocês já ouviram falar por aí que os opostos se atraem e os que são iguais se repelem? Na realidade, não sei se funciona muito bem na vida amorosa, né? Mas no nosso estudo aqui para o átomo funcionou. Então, se as cargas de prótons, que são positivas, né? Mais um. Se essas cargas aqui estivessem juntas, elas iam se repelir. Ou seja, o núcleo ele não ia ficar condensado, firme, como ele deveria estar. Iria completamente desestabilizar o nosso átomo. Já os nêutrons, eles servem para isso, para estabilizar esse átomo aqui. E os elétrons, eles sempre vão ficar orbitando em sua volta. No segundo esquema aqui, eu trouxe para vocês compreenderem melhor o seguinte. A partícula, né, é representada pelas suas letras, P de prótons. A massa do próton é igual a 1, sua carga mais 1, que foi o que acabamos de ver. Já do nêutron, representado pela letra N, a sua massa é 1, tá? O que a gente viu ali foi a carga, que é 0, aqui, ó, como vocês podem perceber. Já aqui o elétron, tá? Observe que a massa do elétron, ele é 8.636 vezes menor do que a do próton e a do nêutron. Por isso que ela é considerado desprezível e coloquei o 0 aqui para vocês entenderem, tá? Por quê? Porque ele é tão pequeno, tão leve, que sua massa chega a ser desprezível para o átomo, não é isso? E a carga menos 1, vamos lá. Como eu falei para vocês aqui, focando aqui na massa, tá? E a massa, ela é representada pela letra A. Como eu expliquei para vocês, como o elétron ele tem uma massa desprezível, não significa que ele não tem massa, ele tem. Porém, é tão pequena que é irrelevante. Então, como sua massa é muito pequena, então para calcular a massa de um átomo, eu vou usar o quê? A do próton e a do nêutron, gerando aqui minha primeira fórmula, né? Número de massa, representado pela letra A, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, pessoal, representado pela letrinha N, o nêutrons, P, prótons e a massa. Mas observem aqui que a letrinha P, tá, o número de prótons, serve como a identidade
do átomo, ou seja, o número de prótons de um átomo servirá como a identidade dele, ou seja, só aquele átomo, só aquele elemento vai ter aquela quantidade de prótons. E essa identidade aqui, o número de prótons, ele também vai ser chamado de número atômico, representado pela letrinha Z, tá, pessoal? Então, seguindo o nosso esquema aqui, Z, que é o nosso número atômico, é igual ao número de prótons. Professor, e o número de elétrons? O número de elétrons também será igual ao número de prótons. E continuando aqui, eu coloquei um exemplo aqui, o elemento X, que tem seu número de massa. O número de massa sempre vai estar aqui em cima, tá, pessoal? Lembrem-se disso, o número de massa vai estar sempre aqui em cima, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, ok? E o número atômico, ele sempre vai ficar na região inferior do nosso elemento. Aí, prosseguindo, eu coloquei de novo aqui os exemplos, né, para a gente visualizar melhor. E também coloquei aqui as fórmulas, né? O número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Número atômico igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Com essas formulazinhas aqui, a gente vai conseguir entender esse exemplo aqui. O hidrogênio eu coloquei aqui para vocês porque ele é um caso muito específico. O hidrogênio é o único elemento que ele vai ter apenas um de massa e um do número atômico, né? Ele é o único elemento que tem essa quantidade aqui, tá? Que bateu o número de massa juntamente com o número atômico. Mas vamos lá continuar. Observe que eu trouxe para vocês aqui o elemento sódio, tá, pessoal? A sigla Na. E o elemento sódio encontrado no sal de cozinha, tá? Então vamos lá. Observe aqui, se eu quiser encontrar, por exemplo, o número de prótons, vamos lá, eu quero o número de prótons desse elemento químico, eu quero o número de nêutrons desse elemento químico, eu vou querer o número de elétrons desse elemento, tá? E também vou querer o valor da sua massa, ok, pessoal? Vou colocar também aqui o número atômico aqui em cima. Eita, professora, já vi que já vai ser vários cálculos. Mas vamos lá. Se a gente observar aqui essas fórmulas aqui em cima, que eu coloquei aqui em cima, a gente vai ver logo de cara que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de elétrons. O número atômico é igual ao número de prótons, que também é igual ao número de elétrons. Então, vamos observar aqui. Eu tenho o elemento. Aqui em cima sempre vai vir o número de quê? Massa. E aqui embaixo o número atômico. Aqui está pedindo o quê? O número atômico. Se está pedindo o número atômico, então não precisei fazer cálculo, tá? O número atômico vai ser igual a 11, tá? Se o número atômico é igual ao número de prótons, então também vai ter 11 prótons. Veja que não precisei fazer cálculo até agora, tá? O número de nêutrons, nessa formulazinha aqui já não se encaixa, então vou ter que fazer um cálculozinho aí. Mas vamos continuar. E o número de elétrons eu preciso? Bem, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Se o número atômico é igual ao número de prótons e de prótons é igual ao de elétrons, então eu vou ter o quê? 11 elétrons. E o número da massa? O número da massa, vamos lá, observe que aqui na minha fórmula a massa fica em cima, então a massa é aqui embaixo, né, 23, ok. O número de nêutrons eu já preciso jogar aqui nessa primeira fórmula, então vamos lá armar nossa fórmula, né. Número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Vamos substituir. Que é o número de massa aí? O número de massa é 23. O número de massa é 23. Já o número de prótons é quanto? 11, não é verdade? Mais o número de nêutrons. Que é o número de nêutrons? Não sei, eu vou descobrir, então vou repetir, certo? Então, a gente só vai resolver essa formulazinha aqui. Vamos lá.
23. Tá positivo, vai passar negativo, né? Menos 11 é igual a o número de nêutrons. Então, vamos lá. 23 menos 11 vai ser igual a 12. 12 é igual a N. Ou seja, eu já descobri aqui que meu número de nêutrons é igual a 12, mas eu tenho que inverter. Veja só, se fosse só na matemática, você teria que jogar, no caso, se está positivo, vai ficar negativo, teria que usar toda aquela formulazinha. No entanto, como a gente está falando de cargas neutras, então não tem isso de utilizar o sinal de positivo ou negativo. Ele não tem carga, ele é neutro. Então, eu já posso jogar aqui, tá? Quando falar dos nêutrons, eu já posso jogar aqui, ó. N é igual a 12, ok? Então, eu descobri que o número de nêutrons aqui em cima será igual a 12, ok? Deu para entender aí? Então, vamos lá. Eu utilizei aqui o sódio, porém tem uma coisinha a mais, não é? Vocês perceberam, com certeza. Deve estar se perguntando por que desse menos 1 aqui em cima. Vocês lembram que menos 1 significa que ele recebeu um elétron, né? Uma carga negativa. E se fosse mais um aqui, professora? Então, significa que ele ficou mais positivo, não que ele recebeu um próton. Por quê, professor? Ele pode receber um elétron, mas não pode receber um próton. Vamos lá. Observem aqui. Os prótons e os nêutrons ficam aqui no núcleo, não é? Não tem como, tá, pessoal, uma carga sair daqui do núcleo, até porque desestabilizaria o nosso átomo. Então, o que é que vai acontecer? Somente os elétrons que vão poder ser doados ou que vão poder ser recebidos para este átomo. Mas se ele doa um elétron, então quer dizer que esse átomo aqui ele vai ficar mais positivo. Ou seja, ele perdeu o elétron, a quantidade de prótons permaneceu a mesma, então ele ficou mais positivo. Mas se ele ganha uma carga negativa, que ele pode ganhar, se ele ganha um elétron, então ele vai ficar mais negativo. Não quer dizer que o número de próton irá alterar, não, só apenas o número de elétron. Então vamos lá voltar aqui. Só houve um probleminha aqui com a gravação, mas eu já voltei aqui para resolver com vocês. Então, como vocês acabaram de ver, a única diferença desse sódio para esse é que ele recebeu uma carga negativa, ou seja, ele ganhou o elétron, ficou mais negativo. Então, vamos lá, número atômico permaneceu com 11, número de prótons também ficará com 11, número de nêutrons 12, igual aqui dessa formulazinha que a gente descobriu, né? Por quê? Porque o número de elétrons não vai entrar nessa formulazinha, então permaneceu igual. Já o número de elétrons, se é menos 1 aqui, então ele recebeu um elétron. Então, se ele recebeu um elétron, então, ao invés de 11 elétrons, 12. Aqui, ó, a massa permaneceu igual a 23. Professora, se ao invés de menos 1 fosse mais 1, então significaria que ele ficou mais positivo. Se ele ficou mais positivo, ele perdeu um elétron, não ganhou um próton, não esqueçam disso, tá? Então ele perdeu um elétron, então ele ficou mais positivo. Logo, ele teria quantos elétrons? 10 elétrons, ok? Ele me perdeu um, então ele ficaria com 10. Mas se fosse aqui, professora, eu coloquei o exemplo aqui do sódio, tá? Com menos 3, ou seja, ele ganhou mais 3 elétrons. Se ele tinha 11, ele neutro estável tinha 11, como ele ganhou 3, ele ficará com 14 elétrons, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na próxima aula daremos continuidade, ok? Beijão, fiquem com Deus e não esqueçam de dar o like aqui embaixo. Tchau, tchau!